Boa noite, irmã igreja. Boa noite, irmão. Minha paz em Cristo Jesus. Amém. Eu digo aqui umas 2 horas de vocês, falando um pouco sobre. Há pessoas ao nosso meio, não só aqui, mas aonde a gente está, no nosso trabalho, na nossa família, muitas dessas pessoas estão caminhando no caminho largo. Jesus fala que esse caminho largo é o caminho da perdição. Perdição significa caminhar para o inferno. E cada um de nós também, já depois de ser sido batizado, poderemos também estar caminhando nesse caminho. E Jesus, ele veio tratar com Nicodemos sobre esse caminho. Nicodemos era conhecido como um príncipe do judeu, um homem conhecedor da lei judaica, mas esse, para não perder a sua regalia diante dos seus patrícios, diante dos sacerdotes, ele foi de noite, secretamente, atrás de Jesus. Porque Jesus, antes de tudo isso, tinha ido num casamento. E nesse casamento a mãe dele chegou: filho, acabou o vinho. Aí ele disse: eu tenho visto, eu chego a minha hora. Aí ela disse: as pessoas que estavam seguindo as vezes, fazem de tudo o que ele falar. E Jesus simplesmente mandou encher 12 talhas lá. E lá, aquela água, mandou encher de água. E lá, aquela água ganhou um vinho melhor do que o que o homem estava servindo, o dono da casa. E ele, Nicodemos, estava nessa festa, nesse casamento, e viu lá esse muito grande milagre. E chegou para Jesus dizendo: tu pode ser de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu faz, se Deus não estiver contigo. E Jesus cortou aquela situação, aquelas palavras de Nicodemos, e falou para Nicodemos: Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não vai entrar no reino dos céus. Esse caminho que tu está, em outras palavras, esse caminho que você está levando, esse caminho que você está andando, é um caminho largo. Mas tu precisa nascer uma segunda vez. E no capítulo 3, versículo 16 de João, fala assim, para a gente ter uma ideia, que mesmo a gente guardando uma vida em santidade que esse homem guardava, ele ainda estava no caminho do erro. E não estava olhando a Cristo. E no versículo 16, capítulo 3 de João, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a vontade de Deus? Que a gente creia no Filho de Deus para ter
vida eterna, para não perecer. É isso que ele estava realmente retratando ali com Nicodemos. Nicodemos, Deus, meu Pai, Ele te amou de uma tal maneira que me enviou para você crer realmente, para não perecer. Mas veja o que vai estar no versículo 17 e 18 desse capítulo. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então nós vemos aqui que Jesus ele dá uma oposição para Nicodemos, dá uma virada na vida dele. E essa virada é crer na pessoa de Jesus. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado. Então, no nosso meio, irmão, há pessoas que estão nesse momento andando num caminho da perdição, num caminho largo da vida. Talvez não fazendo os pecados que as pessoas cometem aí no mundo, mas o único pecado que Jesus está falando é a falta de crença na pessoa do Filho de Deus. Esse é um dos pecados que Israel cometeu quando Deus deu a lei dos mandamentos a eles. Eles não abraçaram aqueles mandamentos com a fé. E precisamos, no decorrer da nossa vida, saber que se eu creio na pessoa de Cristo Jesus, eu vou trabalhar na minha vida para me andar com Ele andou. E aí, aonde vai estar a nossa dificuldade? Porque nós temos que nos entregar. O irmão levou aqui umas passagens sobre Jesus ressuscitado, visitando a igreja. Em cada igreja ele viu alguma coisa diferente. Falta de amor, esfriamento espiritual, arrogância, a igreja se achando melhor do que as outras. E tudo isso ele viu. Então precisamos, irmão, estar olhando para a nossa vida agora. Porque Cristo Jesus, ele está vivendo dentro de cada um de nós. Mas é preciso que eu e você realmente deixe Jesus crescer em nós. Porque hoje nós estamos muito envolvidos com esse cosmos, com esse mundo, que dá para notar, irmão, que o cristianismo está sendo assim apagado por falta de obediência verdadeira, porque a gente vê muita gente falando em Cristo Jesus, mas com o intuito de estar enganando o próximo.
de estar oferecendo uma porção que Jesus não ofereceu. E sabemos o que Jesus nos ofereceu foi a cruz, foi o morrer de cada um de nós. Ele diz: olha, se vocês querem vir após mim, vocês vão ter que se negar dia após dia e carregar a cruz. Não é a cruz dele, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz, mas é a nossa cruz. E olhando para a nossa vida aqui no século XX, nós temos sonhos e devemos trabalhar para viver o que Jesus viveu. Porque ele disse que coisas maiores nós vamos fazer. Não está falando de milagre, mas está falando de proclamação. Ao nosso derredor tem gente já sendo condenada. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. E nós temos que mudar esse quadro. Nós temos que chegar para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, as pessoas que ele conhece, e mudar esse quadro na vida deles. Porque eles estão debaixo da condenação. Sobre eles tem uma nuvem de condenação. Uma nuvem, irmão, de condenação. Condenação em cima do nosso pai, em cima da nossa mãe, em cima do nosso irmão, em cima da nossa mulher, em cima de cada um de nós. Se a gente realmente não crê da maneira que devemos crer. Porque, segundo o Mateus, deixou escrito o seguinte, que Jesus ele falou que existe uma porta larga e uma porta estreita. A porta larga conduz à perdição. Perdição quer dizer inferno. A pessoa está correndo atrás do inferno. Tem pessoas dançando indo para o inferno. Tem pessoas bebendo e caminhando para o inferno. Tem pessoas se drogando direto e eles estão indo para o inferno. E precisamos mudar o quadro dessas pessoas. E quem pode mudar o quadro dessas pessoas? É nós, irmão. É nós. Veja aqui o que ele vai falar aqui no Mateus 7. Nós já sabemos disso. Mateus 7. Mas vamos ler para não ficar na palavra de Cláudio. Olha só. Capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Jesus está mandando cada um de nós entrar pela porta estreita. Porque na porta estreita nós vamos achar quem? Ele. Ele não vai estar na porta larga, ele vai estar lá na porta estreita. E nessa porta estreita, ele estando lá, ele vai nos conduzir à vida. Ele vai nos levar à vida. Jesus, em outro livro, deixaram registrado, o Espírito Santo deixou registrado, Jesus dizendo: olha, se eu sou o caminho, vem. Se eu sou a verdade, vem.
e a sua vida. Aqui ele está dizendo: entrai pela porta estreita, porque a porta larga é espaçoso e o caminho que conduz para a perdição, em outras palavras, para o inferno. E são muitos os que entram por ela. Por quê? Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acessam por ela. Irmão, nós precisamos ter coragem, uma coragem que venha de dentro da gente, para a gente falar para os nossos familiares cristãos debaixo de uma condenação, se eles não crerem em Cristo Jesus. Precisamos dessa coragem. Precisamos falar. Porque se a gente não falar, a gente nunca vai ser chamado de chato, chamado de ridículo. Se a gente ficar com panos mornos em cima do mundo, ou a gente se torna morno por frio. Mas Deus, Ele quer que a gente seja quente, coloque brasas vivas na cabeça dessas pessoas. Brasa viva na cabeça dessas pessoas. Porque se não for assim, irmão, se a gente não quiser: Pai, o Senhor viveu muito, o Senhor já curtiu muito a vida, mas depois que o Senhor fechar os olhos, o Senhor sabe para onde vai. O que você vai querer desse Pai que é mundano? Ele vai brigar com você, ele vai dizer coisa com você, ele vai chamar, dizer que você é ridículo, que você está crendo numa coisa, uma falsidade. Mas se você fizer isso, irmão, você está limpando o sangue dele da sua mão. Você está lavando. Você está sendo abençoado. Paulo, no capítulo 7, lá no capítulo 20, diz: de dia e noite, de casa em casa, não deixei de pregar os desígnios de Deus. Então limpo do sangue de vocês. Então, mas irmão, precisamos dessa coragem. Eu vejo as pessoas no terminal, dentro do sonho, falando, pregando, mas não fala sobre o batismo. Não fala, ele chega perto, fala de Jesus, mas ele conduz a pessoa para outro canto. Porque sabemos que no batismo as pessoas se revestem de Cristo. No batismo as pessoas recebem o perdão do pecado. E se o batismo não é a salvação, a primeira salvação. Depois disso as pessoas vão o quê? Vão trabalhar na sua vida, se santificando. Veja que comigo, Ezequiel 18, Velho Testamento. Ezequiel vai lá, fica perto de Isaías. Capítulo 18. Versículo 20. Diz assim a palavra de Deus:
nem o pai levará a iniquidade do filho ou da filha. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mas, se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá e não morrerá. Versículo 22. De toda a transgressão que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou. Viverá. Acaso eu, Deus falando, acaso eu tenho prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não, não desejo. Antes que ele se converta do seu caminho e viva. Então, a nossa vida, irmão, está baseada em mostrar que Deus é vivente, que Deus está no nosso meio, e temos a capacidade de mostrar o caminho às pessoas. Se as pessoas quiserem, amém. Se não quiser, amém. Mas devemos estar sacudindo esse bairro. Já viu como um pescador, ele lança tarrafa? Jesus um dia fez uma colocação sobre bem peixes pequenos e peixes grandes. A tarrafa, irmão, é a igreja. Nós temos que lançar essa tarrafa. Só que lá ele está falando que os peixes pequenos vão voltar, vão rebolar. Os peixes grandes vão matar o sede. Só que a igreja, enquanto ela estiver aqui na terra, ela é essa tarrafa. Bater nos becos, nas ruas, na vez que os peixes saem, não tem que ser pescador de ouro, como realmente falou Jesus, os seus discípulos. Nós precisamos ser essa igreja que tem preocupação com a vida, primeiramente a nossa, e depois a do mundo. Porque, de acordo com Pedro, nós fomos chamados para proclamar a virtude dele. E nós recebemos dons. Nós recebemos, o primeiro dom que nós recebemos foi o Espírito Santo na nossa vida, para nos fazer lembrar tudo o que ele deixou escrito, para nos educar na justiça, para a gente ser um homem de Deus, mulher de Deus, o Espírito Santo. Mas precisamos acreditar que esse mundo está debaixo da condenação. E nós estamos juntamente com ele. Mas só uma coisa boa, irmão. Nós estamos aqui, mas nós não estamos aqui. Nós já fomos revestidos, nos comprados. Nós estamos sentados à destra de Deus. Nós já estamos lá. Mas também podemos perder o nosso galardão lá. Pensando do jeito que o escritor de Lucas colocou, pensando que o meu Senhor não vem mais. Eu vou começar a espancar aqui os irmãos, começar a beber com os que bebem, e aí o Senhor vem no dia que eu não estiver esperando e me entrega. Essa é a situação de cada um de nós.
Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos algumas pessoas vão se apostatar da fé para obedecer a espíritos enganadores que é ensino perigoso. Pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Muitas pessoas, irmão, não estão achando a igreja do Senhor, porque os enganadores saíram na frente. Os enganadores saíram na frente. Eles se apostataram da verdade. E as pessoas procuraram essas pessoas, esses ensinos, que são ensinos de pessoas que enganam, são de espírito enganadores. Por quê? Porque não conhece a verdade. Porque a verdade, ela não chegou lá naquele momento. Porque talvez eu esteja relaxando. Eu estou relaxando com o meu cristianismo. Meu cristianismo está ficando aquém do que Jesus ele me chamou a fazer. Por isso, eu posso cair na situação lá de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e 15. Eu posso ser bem-aventurado, eu posso ser feliz, se eu tiver, irmão, crendo que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. E eu estou nesse caminho, baleado, quebrado, mas nesse caminho. E eu tenho medo para compartilhar, porque eu estou juntamente com Ele. Então a gente tem que ter, irmão, essa crença. Acreditar que Jesus está vivendo em cada um de nós, para poder ser pessoas bem-aventuradas. Olha o que ele vai falar nesse versículo. Bem-aventurado é aqueles que lavaram sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que ele assista ao direito da vida e entre na cidade pela porta. Fora da porta, na multidão que tem no mundo, vão ficar os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Qual é a nossa obra? Como Jesus ele está olhando a sua igreja hoje? Porque há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, Jesus ele estava dando aquela origem. E só teve uma igreja que não caiu, ou duas, que não caiu, que as obras dela estavam legítimas. E todas as outras, irmãos, elas tinham coisa a se acertar. Precisamos ser uma igreja que esteja preocupada com as pessoas que estão debaixo da condenação.
irmão, arrebatar as pessoas do ponto de inferno. Nós devemos também ter cuidado para não contaminar a nossa roupa. A nossa roupa é a carne, a espiritual. Porque se nós contaminarmos a nossa carne, que é a nossa roupa, e depois lavada por sangue de Cristo, podemos perder a salvação. Devemos estar ligados, irmão, porque muitas pessoas estão perdendo a vida, estão sendo ceifadas de todo jeito, ao ponto de um dia a pessoa não poder mais falar de Jesus Cristo. Está indo por esse caminho. Talvez ele não esteja notando, mas as coisas estão indo para esse caminho. Nem todo canto a pessoa hoje pode entrar. Se a gente fala muito sobre Jesus nas Bíblias, você é cortado. Se a gente vai contra a maré do mundo, você é cortado. Precisamos estar sabendo que Deus não tem prazer na morte do filho, como Paulo, mas que ele se converta. Ninguém leva o pecado de ninguém. Vai ter um dia que eu vou estar só. Se eu fiz para Deus, amém. Se eu não fiz, amém também, porque Ele vai me julgar de acordo com o que eu estou fazendo. Porque Ele me chamou para trabalhar. Ele me chamou para andar. Andar com Ele realmente. Como foi que ele faça essa pergunta no seu coração. Que Deus se ilumine. Amém. Obrigado, irmão, pela mensagem. Que boa, irmão. Que possamos sempre estar dando ouvido à palavra do Senhor. Saber de todos os seus desígnios, toda a sua vontade que Ele espera de cada um de nós. E saber que o papel da igreja, que somos nós, pessoas, almas, não instituição, não prédio, nós somos esse povo de Deus, que é a luz e o sal da terra. Cabe a nós fazer aquilo que Jesus falou, como o irmão falou. Quando Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele quebra todos os paradigmas de instituição. Porque caminhar é vida, é viver. Buscar a verdade, buscar a vida, então é a vida. Então Deus, Ele tira o peso de algo, de uma instituição, e traz para o conceito de vida. Então quando Jesus diz que eu quero ser o caminho, a verdade e a vida, Ele leva eu e você a termos uma conduta e uma vida segundo o coração de Jesus, segundo aquilo que Ele espera. E nós temos uma vida, não temos uma instituição, não temos uma religião, e nós temos uma verdade, e nós temos um caminho. Quando Jesus traz isso, Ele quer dizer que na nossa vida, no nosso proceder, no nosso caminhar, nas nossas ações, em tudo que nós venhamos fazer, nós venhamos fazer segundo a sua vontade. Pois essa é a vontade do Senhor. Irmãos, quarta-feira estamos aqui, culto de doutrina, estamos estudando Hebreus. Irmãos, ainda deu uma, vai dar outra. E quinta-feira, irmãos, nós vamos estar nos reunindo para falar sobre um ponto muito importante. As irmãs começaram um trabalho maravilhoso aqui em chamar as crianças.
e a estar levando a palavra do Senhor para essas crianças, onde é algo maravilhoso, bom e essencial. O próprio Jesus disse: não impeçai de vir a minhas crianças. E se existe esse ponto, vamos dizer assim, em que a palavra do Senhor pode ser semeada e plantada, que venhamos procurar fazer com ordem e decência, com organização, com desejo. Nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós temos o Senhor, e o Senhor é sobre nós, Ele nos conduz. Mas Ele deixou a Assembleia, deixou o ajuntamento para que nós venhamos nos ajudar e procurar fazer da maneira excelente, da maneira correta, da maneira concreta. Não apenas fazer, não apenas de relance. E isso é muito importante para que nós venhamos sim estar orando, entregando essas vidas ao Senhor, e o Senhor pode estar nos conduzindo como tratar, como evangelizar, como pregar, como deixar plantado nessas crianças a palavra de Deus. Lá em Mateus fala que Jesus, quando ele purifica o templo ali, e lá no templo, fala lá, os meninos começaram a aclamar Jesus, chamando de Osana, os meninos. Então lá, os meninos. Aí os escribas lá com inveja, com tudo, né? Querem parar aqui, porque Jesus relembra a profecia. Isso aí está acontecendo que foi das crianças ou daqueles que mandam. Está lá, irmão. Então, irmãos, é importante esse trabalho, que o Senhor possa nos conduzir em tudo isso. Então, fica aqui desde já para toda a igreja, é essencial, importante, nós estamos juntos, conversando sobre isso. Pode ser a gente se reunir lá em casa, que é o problema, pode ser. Em qualquer local a gente vê, é só a gente estar sentando e tratar entregando a mão do Senhor, como conversa, a maneira que vai ser feita. E é claro, sabendo que esse propósito não é para fazer uma salinha das crianças ou uma salinha para as crianças. E aí, quem avisa? Vai, quem avisa? É para fazer uma salinha das crianças ou uma salinha para as crianças? A mãe está dizendo que é uma salinha para as crianças. Quem concorda com a irmã? Por quê? Hã? Hein? Hã? Que é para elas. Vamos lá no concorda? Salinha das crianças? Das crianças. E aí? Agora? Quem é que vai resolver essa questão? Irmão Antônio, salinha das crianças ou para as crianças? Irmão Antônio, o que você acha? Para as crianças ou das crianças? Hã? Das. Engrossou mais aí. Mas vamos pensar um pouco. Se for das crianças, o nosso português está dizendo que está no controle de quem? É de quem? Das. E o controle não é delas, é do Senhor, é daqueles que vão conduzir. Então, é um espaço, é um momento, é um ensinamento para as crianças. Então, vai ser algo que vai ser tratado isso para as crianças, não é delas. Porque quando é delas, o que é que elas querem? Brincar, se divertir, descansar. Você está dizendo que quer comer. Então, irmãos, não é delas, é para elas. E que possamos, no Espírito Santo, fazer isso para elas, para o Senhor, para que nós possamos estar passando a palavra do Senhor. Amém? A toda criatura. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Mas dá para confundir mesmo, perdão Ó Deus, Santo Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor,
que o Senhor tem nos concedido. Ó Senhor, que privilégio o Senhor tem nos dado a misericórdia, o perdão dos nossos pecados. O Senhor tem anulado as cédulas, Senhor Deus, que devíamos e que tínhamos que pagar por nossas vidas, mas o Senhor, a nosso favor, entregou o teu único filho para morrer em nosso lugar. E estamos aqui, Senhor Deus, remidos, lavados com o sangue do Cordeiro, como a tua igreja, como o teu povo, raça eleita, sacerdócio real, para anunciar as tuas virtudes, Senhor Deus, para anunciar tu que nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz. Eis-nos aqui, Senhor Deus, nos dá um coração nutrido de servo, que estamos sempre buscando cumprir a tua vontade e conhecer, Senhor Deus, cada vez mais a Ti, para que nós venhamos andar segundo os teus caminhos. Seja conosco, nos guia, nos conduz, Senhor Deus, nos teus caminhos, pois nós precisamos de Ti. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.